Informações garantem que o Corinthians já fechou o acordo de renovação de contrato com a Nike, contrato que pode ultrapassar R$ 1 bilhão, mas será que esse realmente foi o melhor caminho que o Timão poderia ter ido? Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Primeiramente, conforme estávamos acompanhando nos últimos dias, todas as informações ligando Corinthians e a Nike, e claro também que não podemos nos esquecer das informações entre o Corinthians e a Adidas. Primeiramente, falando do Corinthians e a Nike, estamos falando de uma parceria que já dura desde o ano de 2003. O Corinthians carrega a Nike como patrocinadora, como fornecedora de materiais esportivos desde o ano de 2003. Então, é uma parceria, é um acordo que já dura mais de 2 décadas, mais precisamente 22 anos. Então, é uma parceria longa, absolutamente que atualizações precisariam ser feitas, já eram para ter sido feitas lá atrás, mas as coisas foram caminhando em um processo um tanto quanto lento, mas nessa temporada de 2025, mais precisamente nesse ano, as coisas passaram a esquentar, porque o Corinthians, a última vez que tinha atualizado o contrato com a Nike, havia sido ainda no ano de 2017 ou 2018, só que nessa nova atualização tinha um gatilho nesse contrato que nesse ano esse contrato poderia ser rompido se não fosse feita uma nova atualização e tudo mais. E, claro, começaram a surgir outras oportunidades ao Corinthians, dentre a principal, a Adidas, que ofereceu algo na casa de R$ 1 bilhão para o Corinthians, e absolutamente que a Nike ela não quis perder o Corinthians, entrou na disputa oferecendo valores, pelo menos no que se dizem maiores, e as coisas realmente caminharam para o Corinthians ter um desfecho com a Nike, pelo menos é o que garante o GE, o Globoesporte.com, que colocou uma matéria na noite da terça-feira, 24 de junho, que o Corinthians já aceitou renovar o contrato com a Nike. Valores informados pelo GE, que serão R$ 59 milhões por ano, acordo de 10 anos, então estamos falando de 590 milhões, claro que terão reajustes e tudo mais, esse valor deverá ir aumentando gradativamente, mas as informações dizem que é 1 bilhão e 300 milhões que esse acordo pode chegar, e é aí que as coisas precisam ser bem analisadas. Para que chegue nesse valor de 1 bilhão e 300 milhões, esses valores, esse valor bilionário, você não precisa aí entender alguns detalhes, como, por exemplo, o fornecimento de materiais e tudo mais, e também absolutamente conquistas. Enfim, o Corinthians tem que praticamente ganhar tudo para conseguir chegar nesse valor aí de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, pelo que se diz o GE, o Corinthians deixou a Adidas, já não vai mais negociar com a Adidas, já aceitou a proposta da Nike, e o acordo, esse acordo, o anúncio oficial desse acordo, pelo que se diz, deverá ser feito nas próximas horas. Bom, agora vamos lá para a minha opinião em relação a isso. Será que o Corinthians realmente escolheu o melhor caminho? Bom, primeiramente, o Corinthians tem uma parceria com a Nike, conforme eu já disse a vocês, desde 2003. São muitos anos. O Corinthians está com a Nike há 22 anos. A Nike ela vem perdendo força no cenário do futebol nacional. Hoje, a Nike só tem o Corinthians como... o Corinthians é o único clube que é patrocinado pela Nike na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, absolutamente que a Nike foi abrindo mão de vários clubes ao longo dos últimos anos, mas quando chegou a vez do Corinthians, absolutamente que a Nike não iria aceitar.
Se a Nike perdesse o Corinthians, o único clube da Série A do futebol brasileiro, isso na minha opinião, tá? Isso poderiam ter significados catastróficos para a empresa. Visão de marketing, mercado financeiro. Seria mais um clube que a Nike perderia para a Adidas. Se o Corinthians não se acertasse com a Nike, se acertaria com a Adidas. Analisando um contexto geral, eu particularmente gostaria de mudanças, gostaria que o cenário fosse um pouco diferente. Eu acho que uma parceria de 22 anos, que nós tivemos aí detalhes que, sinceramente, o torcedor corintiano sempre demonstrando irritação. Para mim, falta, por exemplo, um planejamento melhor para produtos que sejam com valores mais populares. Hoje estamos falando aí de produtos muito caros, uma camisa de torcedor custando na faixa de R$300, e temos agasalhos que podem chegar na casa aí de R$1.000. Então é difícil, é uma questão difícil de se conversar essa questão de valores. E eu acho que nós estávamos num momento que ou poderia se ter aguardado mais um pouco com essas negociações. Por quê? Porque a Adidas ofereceu um valor, a Nike foi lá oferecer um valor maior. Quem garante que a Adidas não poderia, de repente, igualar a proposta e oferecendo alguns gatilhos mais simples, por exemplo, de se conquistar, algo que poderia ser mais benéfico para o clube? Será que uma mudança nesse momento também não poderia ter sido mais benéfico para o Corinthians, de repente partir para uma empresa diferente? Enfim, são respostas que nós não ficaremos sabendo, porque pelo que se diz, o Corinthians já fechou com a Nike, e agora vamos torcer para que realmente tudo dê certo, para que tenha sido a melhor escolha para o Corinthians. Mas volto a dizer a vocês, eu acho que o Corinthians deveria aguardar mais um pouco. Por quê? Porque a Nike não iria aceitar perder o Corinthians. Eu acho que esses detalhes que está se dizendo aí, principalmente para chegar no 1 bilhão e 300 milhões, eu acho que isso poderia ter sido negociado para que fossem gatilhos mais simples, digamos assim. A Nike não iria aceitar perder o Corinthians, pois, como eu disse a vocês, é a opinião minha, poderia ser considerado aí algo catastrófico para a empresa, mas já decidiram, pelo que diz o GE, fechar, e enfim, vamos torcer para que tenha sido a melhor escolha para o nosso Corinthians. Mas volto a dizer a vocês, eu esperaria mais um pouco e analisaria aí um pouco mais as questões envolvendo a Adidas, que, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo para o Corinthians. Deixa aí no comentário a sua opinião, o que você pensa em relação a isso? O que você acha? Acha que o Corinthians fez certo em fechar com a Nike essa renovação de contrato? Você acha que deveria esperar mais um pouco? Acha que deveria ter fechado com a Adidas? Coloque aí no comentário a sua opinião, e mais uma vez eu peço para você deixar o like, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, vai Corinthians, fui!